1 Samuel, capítulo 1, leitura do verso 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Na verdade, a partir do verso 26, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, leitura a partir do verso 26. Todos acharam? Amém? O texto diz o seguinte: Ela lhe disse: Tão certo como vive meu senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, fala às nossas almas, fala aos nossos corações, por intermédio dessa mãe tão íntegra, tão importante para a narrativa bíblica, Pai. Apesar do dia hoje ser das mães, todos nós aprendemos com a vitalidade da fé dessa grande mulher de Deus. Por isso, fala aos nossos corações, fala à nossa alma, nos ajuda, Pai, a compreender aquilo que espiritualmente, muitas vezes, somos incapazes de perceber, Pai. Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda. Pavimenta no nosso coração e planta a boa semente do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha falado anteriormente, queridos, por trás de grandes homens e mulheres de Deus, existe uma mãe que ora, muitas vezes, né? Por trás de grandes avivamentos que mudaram o coração de muitas pessoas, que transformou do pecado, existiam mães que oravam, né? Por trás de filhos acarinhados, amados, existe uma mãe que ora, uma mãe que cuida, não é verdade? Por trás do grande teólogo da Idade Média, Santo Agostinho, existia Mônica, né? Por trás do jovem pastor Timóteo, existia Eunice. Por trás do libertador de Israel, Moisés, existia Joquebede. O fato é que o papel das mães, não só hoje, mas ao longo de toda a história bíblica, é de fundamental importância. E somente um tolo despreza o papel de uma mãe. Somente um tolo. Por isso, o tema do nosso sermão nessa manhã se chama O Coração de uma Mãe que Ora. O coração de uma mãe que ora. Obrigado, Fátima. Amém? E hoje a gente vai tratar sobre a vida de uma mulher que orou pelo seu filho antes dele ser concebido no seu ventre, que foi Ana. Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e a história dela é bem curiosa. O capítulo 1 do livro de 1 Samuel começa contando a história da família de Eucana. Eucana era um homem que tinha duas esposas, Penina, que tinha alguns filhos, que tinha dado alguns filhos a Eucana, e Ana, que era estéril e não podia dar luz a um filho para o seu marido Eucana. E o texto fala que Eucana, religiosamente, todo ano ia para Siló, para poder prestar culto ao Senhor e oferecer-lhe
sacrifícios. Todo ano, todo ano. E ele levava toda a sua família. Levava suas esposas, levava seus filhos, e religiosamente eles prestavam culto ao Senhor em Siló, que era a região onde ficava o tabernáculo de Deus, onde o sacerdote era o famoso sacerdote Eli. E o texto fala, queridos, que quando Eucana ia para Siló para poder prestar culto ao Senhor, ele provia os sacrifícios que seriam apresentados pela sua esposa Penina, pelos seus filhos, que precisavam ser apresentados no tabernáculo, mas dava sacrifícios dobrados para Ana. Porque, segundo o texto, Eucana amava profundamente Ana. E isso gerava um grande problema dentro da família, né? Invariavelmente, inevitavelmente. O que acontecia? Penina, que era outra esposa, ficava revoltada, né? E ela humilhava Ana todas as vezes que elas iam para o templo. Humilhava o fato dela ser estéril. Dizia que ela não era participante da promessa de Deus, porque não dava um filho. E aqui é importante abrir um parêntese que não tem a ver com o que a gente está conversando aqui, mas eu acho importante falar. Apesar de Deus tolerar a poligamia, a palavra ela já está implícita, né? Ele tolerava, porque nunca foi a vontade do Senhor que as coisas fossem dessa forma, porque invariavelmente em lares poligâmicos você tem lares disfuncionais. Isso é um fato, né? Havia competição, inveja, problema, discussão. Não dava, não se sustenta. E aqui a gente vê um exemplo disso, né? Aqui a gente vê um exemplo disso. Fechando parêntese, vamos voltar aqui para o texto que a gente está tratando. E o fato é que Eucana amava profundamente Ana e isso gerava um problema muito difícil para dentro da família. E o texto fala que todas as vezes que Ana ia para o tabernáculo, ela orava por um filho. Ela regava as suas orações de lágrimas, porque isso gerava muito sofrimento para ela, muito sofrimento. Por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo fato de toda mãe, naturalmente, querer ter um filho. É intrínseco da mulher, né? Querer ter um filho. É um processo natural. E isso gerava sofrimento para ela. E, em segundo lugar, era como se ela não fosse participante das promessas de descendência de Deus. Então, existia um aspecto humano e existia um aspecto religioso, né? Qual era a promessa que tinha sido feita a Abraão? Que a descendência dele prosperaria, né? E que um grande povo de Deus seria formado a partir dele. Então, toda mulher que não conseguia dar luz, ela se sentia excluída dessa promessa. E isso automaticamente começou a gerar o quê? Aquele burburinho de que as mulheres que não davam a luz, elas eram amaldiçoadas, elas tinham algum tipo de problema. Porque ela não era participante da promessa de Deus. Isso, em tese, né, era o que era pregado naquele momento. E é por isso também, queridos, que sozinho o amor de Eucana não era suficiente para suprir o vazio daquela mãe. O texto fala que Eucana chega a ficar triste, porque ele amava profundamente Ana, mas isso não tirava o fato de que ela se entristecia. Por quê, queridos? Em primeiro lugar, foi como eu falei, é intrínseco de toda mãe querer ter um filho. E o amor matrimonial não pode substituir isso. Por mais importante que ele seja. Por mais fundamental que ele seja. Porque são amores diferentes. São afetos diferentes. E acima de tudo, queridos, esse era um problema da fé. Era algo que fazia mal para a fé de Ana, porque ela se sentia excluída da promessa de Deus. Então, ainda que Eucana fizesse aquilo que tivesse ao seu alcance, não era o suficiente para tirar completamente o sofrimento de Ana.
E aqui, queridos, é importante a gente salientar o papel de Eucana, que, na minha opinião, foi fundamental nesse processo todo. Ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Ele amou a sua esposa. Imagino que ele deve ter sido paciente com ela, levando ela todos os anos para prestar culto ao Senhor. Mesmo diante da tristeza dela, ele continuava amando profundamente ela. E principalmente, ele era um homem que, diante do sofrimento da sua esposa, ele a incentivava a buscar o Senhor. E aqui eu quero abrir um outro parêntese. Por trás de toda grande mulher precisa haver todo um grande homem. Precisa haver. Homens que incentivam as suas esposas a estarem perto de Deus. Porque ainda que a gente não consiga suprir todas as carências do coração da nossa esposa, Deus pode. Então qual que é o papel do marido? Pavimentar o caminho da sua esposa para o Senhor. E amá-la. Ser paciente. É o que Paulo ele ensina em Efésios. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso, irmão, senão um amor sacrificial? Um amor que se sacrifica, que se doa. Amem as suas esposas profundamente, vocês maridos. Sejam pacientes com a dificuldade dela, com a limitação dela. A melhor coisa que você pode fazer é ajudá-la a buscar no Senhor o consolo que ela precisa. Não é porque ela não te ama, é porque em você ela não vai encontrar essa plenitude, é só em Deus. Você precisa ser um pilar na sua casa de alguém que incentiva não só a sua esposa, mas a sua família no Senhor. Essa é uma responsabilidade do marido. De um marido que ama a sua esposa e preza pela saúde da sua esposa. E Eucana teve isso. Ana teve isso. Ela encontrou no Senhor o consolo que ela precisava. Todas as vezes que ela ia no tabernáculo, ela orava, ela se derramava, ela chorava e se colocava diante de Deus. E eu entendo, queridos, que ainda que Deus não atendesse o seu pedido, ela seria suprida. Eu tenho plena convicção disso. Porque ela colocava sua dor todo ano, todas as vezes que ela tinha oportunidade no Senhor. E é no Senhor que a gente deve colocar as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas condições, as nossas dificuldades. Não há problema nenhum, como Ana, impedir aquilo que a gente entende que vai ser importante para a nossa vida. Mas é na relação com o Senhor que nós somos consolados e transformados. Ainda que o nosso pedido não seja atendido. É no Senhor que a gente encontra o que precisamos. Consolo, graça, amor. Estudando esse texto, eu lembrei de uma menina que enfrentava um câncer. E ela fazia uma pintura no quadro de uma entrada celestial, porque ela pintava e quando foi perguntado para ela o porquê que ela estava pintando aquilo, ela dizia: eu estou fazendo essa entrada celestial aqui para poder representar o momento em que eu vou vencer o câncer e passar pela porta celestial do Senhor. Isso na perspectiva dela, né? E passado aquele momento em que ela venceu o câncer, que ela venceu a dificuldade, foi perguntado para ela: você passou por essa porta celestial que você pintou, que você... Ela, não, eu não passei. Eu já havia passado por ela quando eu ainda enfrentava o câncer. E o maior milagre de tudo isso foi perceber que eu encontrei com o Senhor enquanto eu sofria. O meu consolo não estava circunstanciado a eu vencer o câncer.
mas estava condicionado no quanto eu me colocava diante de Deus. E eu tive um encontro com Deus. Por isso, queridos, eu tenho certeza que Ana, ela encontraria o Senhor ainda que o Senhor não desse um filho para ela. Encontraria o Senhor. Encontraria. Agora, acompanhando a situação do nosso irmão Amós, quando ele enfrentou a dificuldade dele, eu nunca falei para ele, mas toda vez que eu ia lá, ele me abençoava de alguma forma. Sempre, sempre. Ele sempre me abençoava, ainda que ele estivesse numa condição difícil. Ele não conseguia enxergar, né, a luz por conta da dificuldade que ele estava tendo. E uma vez eu cheguei na casa dele e ele falou: caramba, estou muito feliz porque eu consegui ver a luz aqui refletida dentro da sala. E eu glorifiquei o nome do Senhor por causa disso. E aquilo rasgou meu coração. Eu nunca falei para ele. Então, o maior milagre da nossa vida com Deus é encontrar o Senhor na caminhada, ainda que seja de sofrimento, de dificuldade. E essa mãe, ela nos ensina isso nessa manhã. Ela nos ensina que, ainda que a nossa condição seja de esterilidade, nós podemos encontrar no Senhor aquilo que a gente precisa. E existe um paralelo muito interessante porque em Israel, naquele momento, havia uma esterilidade espiritual, né? Deus ele não se revelava mais ao povo, havia um silêncio, e Deus ele queria restaurar essa esterilidade espiritual em Israel. E às vezes o Senhor ele também quer restaurar isso em nossas vidas. E ele não quer esperar fazer isso em nossas vidas quando a coisa melhorar. Ele quer fazer isso agora. Agora. No olho do furacão. Ele quer se revelar a nós de maneira profunda, poderosa. Existe um fato nessa vida, queridos. A realidade humana é tão caótica e tão problemática que, invariavelmente, ninguém vai sair ileso de não sofrer. Não é verdade? Ninguém vai sair ileso de não sofrer. E existe outra coisa que é invariável. Nós vamos precisar do Senhor. Existem duas certezas. Invariavelmente nós sofreremos. Segunda certeza, invariavelmente nós precisaremos do Senhor. Essas são duas certezas. E esse é um aspecto que a gente aprende com Ana nessa manhã. Amém? Nós devemos buscar consolo no Senhor. No Senhor. O texto fala que Deus ele foi misericordioso com Ana, né? E concebeu a ela um filho. Mas sabe o que é interessante nessa história? Antes de conceber e dar à luz a um filho, Ana já orava pelo seu filho. Já consagrava o seu filho ao Senhor. E aqui a gente aprende uma lição maravilhosa, queridos. Nós devemos desejar ter filhos para o Senhor. A oração de Ana, queridos, não estava arraigada de uma necessidade pessoal unicamente, mas principalmente estava arraigado de uma necessidade de entregá-lo nas mãos de Deus. Então, você que está solteira, ou você que não tem filho, ou você pai, esposa, enfim, eu encorajo você a orar. A um filho pelo Senhor, para entregá-lo ao Senhor. E eu acredito, queridos, que o Senhor atendeu o pedido de Ana, principalmente porque no pedido dela não havia vaidade. Não havia. Ela não estava preocupada com seus próprios projetos pessoais, com status. Ela não estava preocupada em
fazer valer ali para Penina que ela teve um filho e botar ali na cara dela que não. Ela queria um filho para entregá-lo ao Senhor. E às vezes falta um pouco disso para os nossos corações. Eu me fiz essa pergunta enquanto eu estudava esse texto. Eu e a Raquel, a gente tem planejado ter filhos, mas o quanto desse planejamento ao longo de todo esse tempo envolvia oferecê-lo ao Senhor. Eu confesso que em nenhuma vez. E esse texto me confrontou muito, porque se nós temos um filho, é para que ele seja uma bênção, para que ele seja um homem e uma mulher de Deus, de Deus. Não somente para que ele ganhe troféus nessa vida, mas que ele seja conhecido no Senhor. Por isso, você mãe, você que está solteira, você pai, você que está solteiro, não sei qual é a sua condição, mas ouse orar pelos seus filhos, mesmo que você ainda não tenha um filho, e entregá-lo na mão de Deus. Notem que Ana, ela já se comprometia na criação do seu filho no Senhor antes de ter um filho. E isso é fundamental, queridos, fundamental. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é que a gente não deve subestimar a oração de uma mãe. Não deve, não deve, deve. Ana orou pelo seu filho. Ela já criava compromissos no Senhor. E por causa de Ana, o curso de Israel foi mudado. Por causa do seu filho, o curso da história de Israel foi mudada. Por causa de Ana, o ministério profético foi inaugurado em Samuel. Num período de esterilidade espiritual em Israel, Ana deu à luz a um filho que adolescente ouviu a voz de Deus. Num período de silêncio, de escassez. No mesmo tabernáculo em que tinha um sacerdote idoso de maior experiência, Deus ele falou a um adolescente. Não subestime a oração de uma mãe. Não subestime. A oração de uma mãe muda cursos de histórias. Mudam. Orar pelos nossos filhos não é vão. Não é vão. Não é, queridos, não é. Não é. E a gente precisa voltar à mentalidade de que nós temos filhos para o Senhor. E Ana nos ensina isso. Ana nos ensina isso. Nós precisamos criar filhos para o Senhor. Tem uma outra história muito interessante de uma mãe chamada Susana Wesley. Alguém conhece? Susana Wesley? Por trás da oração dessa mãe, rompeu um avivamento na Inglaterra, por causa de um homem chamado John Wesley. Por causa de Mônica, a teologia da igreja ela foi marcada por intermédio de Agostinho de Hipona, um homem que era devasso, mas que tinha uma mamãe que não desistia dele em oração. Nós temos a história de um libertador de Israel, Moisés, que teve uma mãe Joquebede que orou por ele, que entregou ele ao Senhor, mesmo sem ter conhecê-lo plenamente. Portanto, queridos, nós não devemos subestimar a oração de uma mãe. Nós devemos orar pelos nossos filhos. Nós devemos criá-los no Senhor. Nós devemos. E dentro desse contexto, a gente deve se questionar o que é melhor para os nossos filhos. O que é melhor para os nossos filhos? O que é melhor para os nossos filhos?
Muitos pais entendem que o melhor para os seus filhos é dar para eles uma boa educação, uma educação formal, né? Esses dias eu vi um pastor dando um exemplo que eu achei fenomenal. Ele disse o seguinte: imagina que um colégio deixa de dar aula durante alguns meses. E os filhos, eles passam a deixar de serem munidos de educação. E os pais começam a ficar raivosos, né? Afinal de contas, o meu filho não está sendo educado. Meu filho, ele não está recebendo uma boa educação. Meu filho, ele vai ter uma defasagem de educação. E aí? Vamos para frente da escola e vamos lá ver essa situação aí. Muitas vezes acontece isso. Eu, quando era estudante, eu já vi acontecer isso. Eu estudava no liceu, aqui no centro de Niterói, tinha greve o tempo todo e às vezes os pais iam lá. Aí, meu filho vai ficar defasado aí para vestibular e tudo mais. Como é que faz, né? E eu não estou dizendo que não é papel dos pais preservarem pelos seus filhos nesse sentido. Mas eu, como pastor, gostaria muito que esse mesmo senso de urgência se desse na criação cristã dos seus filhos. Eu gostaria muito que esse mesmo senso de urgência, que essa mesma indignação, ela também valesse para a maneira como a gente cria os nossos filhos no Senhor. Porque como a gente está conversando aqui no sermão, esse é o maior motivo pelo qual nós temos filhos. É criá-los na presença de Deus. É criá-los na presença de Deus. Eles são o futuro da igreja, né? Eles são o futuro da igreja. Nós precisamos evangelizá-los, discipulá-los, criá-los no Senhor, na vida da igreja. Essa é uma responsabilidade nossa diante do Senhor. E é nossa. A gente não deve terceirizar isso. Não deve. É nossa. É nossa. E a gente aprende com essa mãe, Ana, que mesmo antes de conceber o filho, ela já o consagrava ao Senhor. Ela já fazia planos de criação do seu filho no Senhor. Não eram planos e projetos pessoais, eram planos e projetos no Senhor. Amém? Então eu gostaria de encorajar os irmãos, orem pelos seus filhos. Se você ainda não tem filho, ore antes de conceber esse filho para que ele seja uma bênção no Senhor. Consagre ele ao Senhor. Entregue ele ao Senhor. E por fim, queridos, nós aprendemos um terceiro aspecto com Ana. Ana confiava na soberania de Deus. Ana confiava na soberania de Deus. Imaginem o seguinte, queridos. Um filho tão aguardado, tão desejado, agora está sendo entregue muito novinho nas mãos de um sacerdote irresponsável, que não dava conta nem de cuidar dos seus filhos, que era o sacerdote Eli. O momento era de crise em Israel, política, religiosa. Quem já estudou o livro de Juízes sabe. O livro de Juízes chega a dizer que era um tempo de tanto caos religioso, social e político em Israel que as pessoas faziam aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Aí ela teve que entregar o seu filho na mão de Eli. Entregou na mão de Eli. Seu filho tão aguardado. Mas o texto mostra que, ao entregar o seu filho para Eli, logo em seguida, no capítulo 2, ela faz uma oração, que eu queria convidar os irmãos a lerem comigo. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 6. Primeira Samuel, capítulo 2, leitura a partir do verso 6. Lembrando aqui, qual que é o pano de fundo aqui? Ana havia acabado de entregar o seu filho na mão de Eli, e ela faz essa oração. Amém? Leitura a partir do verso 6. O Senhor tira a vida e a preserva.
Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Vou ler, continuar aqui. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Essa é a oração de Ana. É uma oração que evidencia a soberania de Deus em tudo, em absolutamente tudo. É Ele que dá e tira riqueza, Ele que dá e tira vida, é Ele que exalta o necessitado, é Ele que faz todas as coisas, Ele é soberano. E diante dessa soberania, ela entrega o seu filho. A verdade, queridos, é a seguinte: esse é o grande dilema, não só das mães, mas dos pais, né? Chegar o momento em que a gente precisa deixar os nossos filhos seguir, viver, ter as suas experiências. E às vezes com aquele senso de proteção, indiretamente, nós deixamos de confiar na soberania de Deus. Porque não se enganem, não se enganem. Você protege o seu filho até a página 1. Quem protege o seu filho é o Senhor. É Deus quem protege os nossos filhos. Você não vai estar com o seu filho o tempo todo, mas o Senhor vai estar. Mas o Senhor vai estar. Por isso, o maior ato de amor que uma mãe, que um pai pode dar ao seu filho é criá-lo no Senhor. Porque quando você precisar deixá-lo seguir, é o Senhor que vai proteger o seu filho. Não nós. Nós vamos caminhar com os nossos filhos um breve momento. Quem vai te acompanhar até a morte é o cidadão que está do seu lado aí, o marido. Mas ainda assim, quem cuida de você é o Senhor. É o Senhor que cuida de você. Amém, queridos? O maior ato de amor que a gente pode dar a um filho é consagrá-lo e cuidá-lo no Senhor. Porque quando você não estiver com ele, o Senhor estará. O Senhor estará. É Ele que protege os nossos filhos, não nós. Nós protegemos até a página 1. É o Senhor que cuida. E um outro aspecto também que é importante na maternidade, na paternidade, que eu acho interessante. No amor à liberdade. No amor à liberdade. A liberdade e confiança. E deixar os nossos filhos seguirem, ter suas experiências e viverem a sua realidade tem a ver com isso. No amor à liberdade e confiança. Teve uma história que eu ouvi esses dias de uma mãe que preparou uma festa de 15 anos assim, pomposa para sua filha, aquela de princesa, né, que toda filha às vezes sonha, né? Aí fez todo um aparato, salão, docinho, aquela coisa doida. E parece que um dos fornecedores vacilou no dia da festa.
não chegou junto, teve um problema lá, e a mãe ficou furiosa. Por quê? Porque afinal de contas ela precisa proteger a sua filha. Ninguém vai tirar o dia mais importante da minha filha desse jeito. E a filha, nessa situação toda, ela falou: mãe, não precisa, tá tudo certo. E a mãe: não, vou resolver. E no final das contas, o grande problema da filha naquela noite não foi o fornecedor que não trouxe, foi a mãe que gerou um problema na festa dela. Por que eu estou querendo dizer isso aqui, queridos? O que eu estou querendo dizer com isso? No amor à liberdade, no amor à confiança, de deixar seguir. Porque o superprotecionismo, no final das contas, não é o que protege os nossos filhos. Porque quem protege os nossos filhos é o Senhor. Pelo contrário, o que a gente vai gerar, no final das contas, é uma disfunção. Então nós aprendemos com Ana o seguinte: nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós devemos confiar na soberania de Deus na criação dos nossos filhos. Amém, queridos? E para finalizar aqui, eu escrevi um poeminha aqui para as mães, me aventurar aqui. Na verdade não é um poema, é só um textinho. Tá? Poema eu superestimei aqui o texto aqui, tá? Mas vamos lá. Ao olharmos para a vida de Ana, percebemos que seu coração era marcada por oração, pela consagração e pela confiança na soberania de Deus. Mas ao refletirmos mais profundamente, percebemos que a história de Ana aponta diretamente para a beleza do Evangelho. Assim como Ana clamava por um filho, Deus, o Pai, também entregou seu filho por nós. Assim como Ana consagrou Samuel ao Senhor, Jesus foi consagrado para ser o nosso Salvador. O coração de uma mãe que ora é um reflexo do coração de Deus. Porque em Cristo o próprio Espírito Santo intercede por nós. E assim como Ana confiou seu filho aos cuidados de Deus, em meio a um mundo caótico, o Senhor também confiou o seu filho no mundo de sofrimento e dor. Mães, vocês que oram, saibam que não oram em vão. Cada lágrima é vista, cada súplica é ouvida. E o Deus que ouviu Ana é o mesmo que ouvirá vocês. E para todos nós que aprendemos com Ana, que possamos lembrar que o maior presente que podemos dar aos nossos filhos é apresentá-los ao Senhor. O Deus que é Pai, que é Consolador e que em Cristo é o nosso Salvador. O Deus que ouviu Ana ouve você. O Deus que sustentou Samuel sustenta os seus filhos. O Deus que deu Cristo ao mundo é o mesmo que guarda a nossa família. Amém? Vamos orar?